Prezado e ouvinte da palavra de Deus, quero ler no livro de Êxodo, no capítulo 22, no versículo 25. Hoje iremos falar o que a Bíblia, o que diz a Bíblia sobre emprestar dinheiro a juros. Olha que está aqui na palavra de Deus. Olha como Deus vai falando dentro da sua palavra, que tem muitos que vai emprestar dinheiro a juros, e Deus ele vai cobrar esses negócios naquele dia. Veja bem aqui no versículo 24, ele diz: e a minha ira se acenderá, e vós matarei a espada, vossas mulheres ficarão viúvas, vossos filhos órfãos. Olha bem. 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não proceda não procederás com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Veja que Deus, ele é contra de você emprestar dinheiro a juros e com usura. Deus, ele é contra. Está tudo aqui na palavra dele, está tudo aqui registrado na palavra dele. Veja bem, de novo, eu vou repetir para você entender melhor o que Deus está falando dentro da sua palavra. Esse negócio de emprestar dinheiro a juros e com usura. Deus, ele é contra. Ele não é a favor dessas coisas erradas. Deus, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não procederás com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Você está entendendo? Depois eu vou ler aqui o estudo sobre isso. Viu? Vamos lá.
restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitará. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra Deus, e o príncipe dentre do teu povo não difamarás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia vos dará. E sereis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Ei, você viu aqui agora, no versículo 25, o que Deus está falando, negócio de emprestar dinheiro a juros e usura. Deus é contra aqueles que se emprestarem dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo. Não procederás com ele como um usuário, não lhe impores usura. Agora nós vamos aqui o estudo. O que diz a Bíblia sobre emprestar dinheiro a juros? A Bíblia diz que podemos emprestar dinheiro, mas devemos evitar a prática de cobrança de juros. Temos que ter cuidado para não infringirmos a lei agiotagem. É crime e é pecado. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobre juros dele, não empreste visando a lucros. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 22, no versículo 25. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar mantimento visando algum lucro. Levítico 25, 37. Não cobre juros de um israelita por dinheiro, alimentos ou qualquer outra coisa que possa render juros. Deuteronômio 23, 19. Neemias 5, 7, 10, 11. Provérbios 28, Mateus 5, 42, 22, 7. Olha. Viu? Até emprestar dinheiro, a palavra de Deus, ela explica, ela orienta. Você não deve emprestar dinheiro a juros, que o próprio Deus
é contra essas coisas erradas, se quer emprestar dinheiro, empreste aquele tanto que a pessoa está pedindo. Você vai cobrar aquele valor que a pessoa pegou com você, mas não cobrar a juros, porque a palavra de Deus, ela está batendo contra isso, sobre isso aqui. O título da mensagem é Leis contra a Imoralidade e Idolatria. Agora, Provérbios. Vamos lá em Provérbios 28. O que o Salomão está falando aqui? Em Provérbios 28, lá, Provérbios 28, para confirmar. Veja bem, depois nós vamos lá em Mateus, Provérbios 28, vamos lá aqui, ó. Aqui, ó, Provérbios 28, olha aqui. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Pelos pecados da terra são mudados os seus príncipes, mas sendo um homem prudente e entendido, sua estabilidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de pão. Agora nós vamos lá em Mateus. O que Jesus Cristo está falando? Mateus, capítulo 5, versículo 11, versículo 42. Capítulo 5, versículo 42. Versículo 42, olha o que Jesus fala. No versículo 42, dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Viu? Olha, dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Versículo 22, capítulo 22, o capítulo 22 de Mateus, versículo 7. Vocês vão ver o que Jesus Cristo fala sobre isso. 22,
7. Olha o que Jesus fala. Versículo 7. Se o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Agora, aqui no livro de Neemias, Deuteronômio 23. Deuteronômio 23, no versículo 19. 19. Olha aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 23, olha, no versículo 19, veja: a teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. Você está entendendo? Eu vou repetir para você entender melhor. Aqui em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 19. Olha: a teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. Viu? Olha o que Deus está requerendo isso. Olha o que Deus está falando. Para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em tudo que puseres a tua mão na terra, a qual vais a possuir. Olha, se você emprestar dinheiro sem usuras e sem cobrar a juros, Deus, Ele vai te abençoar. Vai te abençoar em tudo que puseres a tua mão na terra, a qual vais a possuir. Vou até o verso 22, até o versículo 22. E quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumprir, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, em ti haverá pecado. Eita, meu Deus! Olha o que Deus está falando aqui dentro da sua palavra. Veja: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumprir, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá
abstendo de ter, votar, não haverá pecado em ti. Agora você entendeu melhor? Eu vou repetir o 21 e o 22. Vou ler devagar para você entender. Olha, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumprir, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Viu agora, pessoal, como a palavra de Deus está falando sobre isso? Nós temos que ter cuidado com isso aqui. A palavra de Deus, ela bate em dois rumos. Ela bate de um lado e de outro. Está batendo para mim e para você. Viu? Pensa aqui. Que a palavra de Deus, ela não declara. Ela fala sobre dinheiro. Ela fala. E você acha que Deus, ele se agrada? Você emprestar dinheiro a alguém e cobrar a juros? Deus, ele é contra essas coisas erradas, essas práticas erradas. Deus, ele é contra. Ele é contra isso. Eu não ia falar sobre isso, mas é obrigado a falar. Sabe por quê? Porque às vezes tem até nossos irmãos na fé, vai pegar dinheiro emprestado. A uma pessoa que não deve pegar emprestado. Se você quer dinheiro emprestado, se você tiver o consignado do INSS, você pega o empréstimo. Se você tiver a margem do consignado, 5%, se você quiser, você vai no banco ou na financeira, você pega o empréstimo e você não vai ter dor de cabeça, porque vai ficar por conta do INSS. Já vai vir descontado na folha de pagamento. Viu? Vai vir descontado na folha de pagamento. Se você for na financeira, fizer o empréstimo pessoal, você vai pagar no carnê. Você vai pagar no carnê. Aí se você for pegar dinheiro com outra pessoa, aí você não paga, com certeza ele vai vir cobrar.
Aí você não tem condições financeiras para pagar. Você vai entrar no desespero, vai entrar na aflição, na agonia. Vai a um e vai a outro. E se esse amigo não tem condições financeiras para te socorrer, para te ajudar, você vai ficar no desespero. Você não tem dinheiro para pagar. Os cobradores vêm na sua porta e você não tem dinheiro para pagar. A palavra de Deus está batendo em você e em mim. E em mim, nós temos que andar direito na face da terra. Porque Deus, Ele requer essas coisas, Ele requer honestidade no meio do seu povo, no meio dos seus servos e no meio dos seus filhos e filhas. E não desonestidade, Deus não aceita desonestidade no meio do seu povo. Aí você fica no desespero. O que vai acontecer? Você vai pagar de outra forma. Eu não vou dizer, mas você sabe. Você vai pagar de outra forma. Será que Deus se agrada disso? Ele está lá no céu, assentado no seu trono, olhando a terra no que está acontecendo. Será que Deus está se agradando dessas coisas erradas? E se a gente não tem para socorrer essa pessoa? Se a gente não tem dinheiro para socorrer? Deus está falando aqui, dentro da sua palavra, se emprestar dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo não procederás. Olha o que Deus está falando. Não procederás com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Deus está falando para alguém. Deus está falando. Viu? Aí você fica desesperado. Desesperado. Fica com medo. Parece que não confia em Deus. Deus quer abençoar você de uma forma honesta.
e não com desonestidade, porque Deus não se agrada das coisas erradas. Deus, Ele é contra tudo isso aqui que eu falei. E aqui, que eu falei, o que a Bíblia diz, o que diz a Bíblia sobre emprestar dinheiro a juros. Quantos estão assim, pegando dinheiro emprestado com tal pessoa? Se você tem o consignado do INSS, vai no banco e pegue o empréstimo consignado, porque aí o INSS é que vai descontar na folha de pagamento, e quando o seu pagamento entrar na sua conta, já entra com desconto. Aí se você for na financeira, pegar um empréstimo pessoal, você vai pagar no carnê. Não precisa pagar de outra forma. Se pagar de outra forma, você vai ficar no desespero danado, vai ficar com medo, sem saber o que fazer. Viu? Pensa que Deus está se agradando? Não está. Não está se agradando de coisas erradas. Tudo é pecado. Tudo é pecado na face da terra. Se você emprestar dinheiro a juros, é pecado. Você está pecando de todo jeito. Pecado não é somente adultério, não. Pecado é tudo. É você emprestar dinheiro a juro. É pecado. Deus está falando na sua palavra que é pecado você emprestar dinheiro a juro. Olha o que o Salomão fala aqui no Provérbios 22 e no verso 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência. Provérbio 22, no verso 7, olha. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que
o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Viu, pessoal? O que Deus requer dentro do meio do seu povo, a honestidade. Não é desonestidade no meio do seu povo. Ele quer honestidade, andar honestamente e andar direito na face da terra. Aí você vai andar desonestamente, Deus, Ele não se agrada e nem vai te abençoar, porque você está andando desonestamente. E Ele está lá no céu, olhando a terra, no que você está fazendo e no que eu estou fazendo. A palavra corta para você e corta para mim. Nós temos que andar direito, com honestidade, na presença do nosso Deus, porque naquele dia, naquele grande dia, a cobrança dele vai ser maior. Tudo que nós fizermos aqui, vamos prestar conta no juízo final. Cada um vai prestar conta desse mesmo a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações dos vídeos. Ajude o canal a crescer. Muito obrigado e até lá o próximo vídeo, assim querendo Deus. E fiquem todos com Deus.